Então, continuando a leitura de Filosofia da Crise, então, no capítulo das fases críticas da história. Página 145. Os exemplos são esclarecedores. Os fatores geográficos, englobados nos ecológicos, são, sem dúvida, predominantemente na escolha da formação de produção. A pecuária se estabelece onde se pode estabelecer-se. As formas de produção artesanal dependem da geografia. E o árabe do deserto, por exemplo, não poderia tornar-se agricultor. A cerâmica não pode surgir onde não há argila. Só num posterior desenvolvimento da técnica seria possível realizar um domínio sobre o geográfico. A adaptação humana se realiza dependendo das condições do ambiente geográfico. Isso parece muito em estudo de história, é só pegar os livros do Fernando Brodel. Né? As coisas emergem porque elas podem emergir. Né? Senão ela vira uma impossibilidade metafísica. Ou, ao menos, uma impossibilidade lógica. De repente, uma coisa que não era para acontecer, acontece. E aí teria que se pensar, por exemplo, numa intervenção sobrenatural, né? Num absurdo fisiológico. Então, o meio, apesar dele não ser o fator dominante da formação da personalidade, ele é um fator da formação da personalidade. Se você está num ambiente mais controlado, mais favorável, as coisas tendem a aparecer mais facilmente. Se o ambiente é muito inóspito, ele é muito defasado, você vai precisar ter uma força de vontade muito maior, ter uma capacidade de iniciativa muito maior, para que as coisas comecem a funcionar. Caso contrário, não vai ter jeito. Quando a situação aperta, você tem que aumentar a tua intensidade de perspectiva. Você tem que aumentar a tua perseverança. Senão você abandona fácil. Outros fatores podem ser examinados para melhor explicação dos fatos históricos, como, por exemplo, a influência dos fatores étnicos, que são entrosadamente emergentes e predisponentes. Por quê? Porque envolve não só a sua participação dentro de uma sociedade cultural, que tem sentimentos básicos, reações imediatas, valores, estruturas da linguagem, graus de comportamento moral, né, costumes mais rotineiros ou mais impactantes para o espírito, mas também esses elementos vão repousar sobre você, porque você vai receber isso da cultura, e uma parte de você vai ser moldada por esses elementos, mas você ainda resguarda uma iniciativa de poder modificar algumas coisas e moldar algumas coisas pela sua própria condição de inteligência, né? Olha, isso aqui não está tão certo, isso aqui não é desse jeito. E aí você introduz o seu nome, a sua personalidade na história da cultura. Né? Então, ao mesmo tempo que você recebe uma parte do exterior, uma outra vai vir do interior. Né? E aí, se o exterior for mais forte, você sempre vai copiar o meio. Se o interior for mais forte, você vai modificar o meio. Ou pelo menos modificar a si mesmo. Mesmo que o meio te rejeite, você está diferente. É isso que ele está querendo dizer. Pois neles há uma cooperação do bionômico, do psíquico e do histórico-social. Foi o que eu acabei de falar. O que permite compreender a teoria do desafio-resposta de Toynbee. Assim, povos em face de um mesmo desafio, quer da natureza, quer dos outros agrupamentos humanos, respondem diferentemente, dependendo da tal heterogeneidade em grande parte das condições étnicas. Ou seja, uma mesma situação num determinado grupo de indivíduos pode ser tratado de maneira diferente em um outro grupo. Isso vai depender muito do estado de inteligência desse grupo, do ambiente no qual esse grupo está inserido. Não é isso? Então, uma crise de fome numa terra árida é resolvida de um modo. Uma crise de fome numa área muito gelada é resolvida de um outro. Né? Ou uma área que chove muito, por exemplo. Há povos que, ante a agressão, submetem-se e há outros que reagem. Não se pode estabelecer uma mecânica social, pois cada fato histórico obriga uma análise a posteriori dos fatores que cooperam para sua precipitação. Ou seja, os mecanismos de análise holística social, que existem leis fundamentais sociais do indivíduo, são uma furada gigantesca. Por isso que os cientistas sociais geralmente erram todas as previsões que eles fazem. Ao historiólogo, e a historiologia é a futura ciência que há de se construir sobre os fatos históricos, cabe a missão de procurar quais os invariantes que possam surgir
ao dar-se a cooperação dos fatores. Talvez um dia, e esperemos mais proximamente, o historiólogo estabeleça essas invariantes. Então se poderá dizer que, dada tais ou quais circunstâncias, o resultado será, probabilisticamente, num grau maior ou menor, este ou aquele. Em face dos atuais estudos da história, já se podem estabelecer algumas regras que apresentam um certo rigor. Nas sociedades tipicamente marítimas, observa-se uma predominância do individualismo, enquanto nas sociedades tipicamente continentais há uma subordinação maior do indivíduo à sociedade. As primeiras tendem a valorizar o indivíduo e estabelecer um direito individualista, e tender para o liberalismo, a facilitar a iniciativa individual e são, consequentemente, mais tolerantes, até cosmopolitas, porque mantêm relações de troca com povos estranhos, de modo acentuado. E como não se trocam apenas os bens materiais, e há também trocas ideais, há consequentemente maior progresso científico, maior desenvolvimento do racionalismo e uma tendência à construção de religiões universais. Por que isso acontece? Porque as sociedades marítimas, se elas tentam privilegiar o bem comum, elas não crescem. Então elas privilegiam o bem individual. Daqui nasce o liberalismo e você sabe, quem está ouvindo muito bem, que não tem ciência no comunismo, tá bom? Na verdade, os comunistas são geralmente anticientíficos ou negacionistas, né? Então é natural que em sociedades liberais apareça gente mais inteligente do que sociedades fechadas com ditaduras extrema esquerda. Nas sociedades tipicamente territoriais, a riqueza é imóvel e o direito é predominantemente feudal. Mas arredias as relações com outros povos são, consequentemente, intolerantes. O nacionalismo é exagerado e a religião é mais nacional. Aí há um conglomerado de valores não relativos à inteligência ou a Deus, mas propriamente ao bem-estar da nação, né? Agora, a nação que se foda, você tá entendendo? Então é natural que nacionalistas sejam intelectualmente inferiores a individualistas metodológicos. Se observa, com exceção do Hoffman é os escritores mais burros que eu conheço. Se observarmos a história, veremos exemplos surgirem em todos os ciclos culturais, e como é matéria de estudos específicos, não poderíamos nós senão apontar alguns aspectos que favoreçam a compreensão de nossa filosofia da crise. Em uma sociedade tipicamente marítima, a síncrese se realiza pela agregação dos indivíduos atomizados, ou seja, um conglomerado de pessoas que têm interesses de investimento em comum, mas cada um quer a sua parte. Em uma sociedade tipicamente continental, a síncrese se realiza pela subordinação ao Estado. Quer dizer, o Estado seria o privilegiador do bem comum, né? Então, senão, nós estamos juntos por interesses em comum, eu não piso no seu calo, você não pisa no meu e todo mundo se dá bem na história, né? São pessoas que se curvam perante seres humanos, e seres humanos que ditam os comportamentos, ditam o que é certo, o que é errado, etc, etc, etc. Que é o pior tipo de sociedade que existe, que é a sociedade predominante da contemporaneidade. Na primeira, a diácrise se processa pelo individualismo. Na segunda, a diácrise se processa pelos estamentos sociais, classes, castas, muito mais separados do que na primeira. Então, onde é que vai aparecer diácrise nessas sociedades? Porque, querendo ou não, qualquer uma dessas duas tem problemas. Uma menos do que a outra, mas tem problema. Qual que vai ser o problema das sociedades liberais? A possibilidade de nascer uma espécie de frieza comportamental, uma espécie de egoísmo, que cause debilidades éticas na estrutura social. Um desprezo muito grande pela vida. Um afã muito grande pelas atribuições de ganância. Já numa sociedade subordinada pelo Estado, é bem comum haver a separação entre eles e nós, né? Quer dizer, os políticos geralmente são intocados, né? Então, assim, é proibido que eu vá numa loja e compre uma arma, né? Mas o Lula anda dos lados de seguranças armados. Então eu não tenho direito de me defender com arma de fogo, mas o Lula pode ser defendido com uma, né? Um cara aí que trabalha numa lojinha de conveniência, de repente ele anda de Gol, G5. Mas o Flávio Dino anda de Mitsubishi Eclipse Cross. Custa R$360 mil no Brasil. Essa lei aí agora das fake news, né? Toda e qualquer opinião considerada como fake news gera responsabilidade penal a um civil.
mas o político vai ser ele vai ser imune a esse projeto de lei, caso vire uma lei, porque a Constituição Federal diz que o político não pode ser processado por suas opiniões, mesmo que falsas e mórbidas, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Desse modo, se vê que ambas as sociedades revelam a crise, mas sob aspectos diferentes e diferentes graus de agravamento. A primeira tende às formas viciosas pela inevitabilidade da burocratização do Estado, que cria hierarquizações posteriores, realizando despedaçadamente da solidariedade, pois os estamentos sociais vão se fundar em interesses criados, decorrentes daí a ruína inevitável. É só procurar a história do MST. A segunda, fundada no feudalismo, tenderá a construir o Estado sob o domínio de classes hierarquicamente superiores. A oligarquia se forma e provocará a reação inevitável com o decorrer do tempo de classes não participantes do poder. A burocratização é também inevitável. O Estado, separando-se da sociedade, agravando a crise que ele significa, provocará o choque, sobrevindo a ruína, e em ambas as formas da sociedade, o ciclo das formas viciosas se processa sobre uma invariante, apesar das variâncias que pertencem ao campo da história. Não há sociedades eternamente jovens, como não há seres humanos eternamente jovens. A história é um monótono relato das formas ascensionais, que surgem prenhes de possibilidades, mas que terminam, depois de um longo patamar, na inevitável degenerescência. Ou seja, todo tipo de construção social, uma hora ou outra, ela entra em colapso. Tá? Isso não é uma lei fundamental da sociedade, isso é uma lei fundamental da lógica. Entendeu? Justamente pelo fato de que todas as estratégias de controle social sempre resultaram em morticínios da pior espécie. Justamente pela incapacidade humana de controlar todas as coisas. Elementos da nossa vida que são incontroláveis. A gente não tem poder nenhum sobre eles. E aprender a lidar com essa verdade fria é muito melhor do que tentar controlar tudo. É uma afirmativa um tanto melancólica que fazemos, mas nem por isso menos verdadeira. A crise se instala numa sociedade humana, sempre, não só de indivíduo para indivíduo, como de grupo para grupo, como até de sociedade, considerado como um todo. Essa crise é inevitável, e as síncreses e as diácrises que nela surgem provocam sempre a mesma alternância que se caracteriza por passar de um excesso para o outro. A observação de tais fatos, naturalmente, leva o estudioso a uma atitude pessimista, mas sempre há em nós algo que se rebela contra esse pessimismo, que por alguns momentos nos domina. Há um desejo em nós de ultrapassar essa crise, de evitá-la até, e de vencê-la, quando dela tomamos consciência. E o que é a história de todas as grandes ideias, senão a constante proposição de uma solução que muitas vezes nos embriaga, mas que os fatos posteriores teimam obstinadamente em refutar? A vida do cientista social holístico é sempre essa. A sociedade é como um corpo doente, ao qual muitos oferecem sua terapêutica. Uma terapêutica para a crise é o que sempre desejaram os homens. E nunca assim nos parece, pois tão ansiada como nos dias em que vivemos. Mas, pode-se acaso negar o problema que, pela sua complexidade, está a exigir o melhor de nossos esforços? Como poderíamos propor uma terapêutica segura sobre uma doença ainda desconhecida? Portanto, para que proponhamos uma terapêutica, impõe-se, primeiramente, que se analisem bem, até onde for possível, as características da crise. Mais uma vez se vê que a solução dos problemas humanos não pode prescindir da cooperação do filósofo, porque a crise é inegavelmente um grande problema da filosofia. E aí tem uma puta nota de rodapé que a gente vai ler. O processo cíclico de uma estrutura ideológica ou de uma tensão cultural. A relação entre, por exemplo, processos revolucionários, né, e toda a discórdia e tragédia e morte que é decorrente desses processos. Está falando disso. Apresenta sempre em suas fases correspondentes às fases cíclicas do Kratos, já por nós examinadas, os seguintes representantes. De início, os idealistas, juvenis, entusiastas, promulgadores. Né? Sempre tem, né? Aqueles intelectuais que não dão conta de correr 100 metros, que vão, enfim, pedir para as pessoas pegarem armas e tal. Segue-se depois
os pioneiros que realizam as primeiras obras, né? Os heróis, os cavaleiros andantes da ideia. Aí tem os primeiros militantes. Segue-se depois os realizadores práticos, que correspondem ao período clássico, e finalmente os absolutistas, que surgem quando a coerência intrínseca do ciclo histórico enfraqueceu e é substituída por uma coesão imposta, por uma universalização coativa, período de absolutismo, cesarismo, que marca o fim do processo evolutivo e a inevitável decadência. É óbvio, né? Sempre quando uma situação revolucionária desencadeia uma crise sanguinária, essa crise sanguinária faz com que se emerja da sociedade homens de muita má índole, de coração muito ruim. E esses homens, obviamente, são absolutistas, são tiranos. Né? Robespierre, Stalin, Mao Tse Tung, isso é fácil de perceber. E, obviamente, as relações humanas pioram muito depois que esses caras começam a mandar nas coisas. Quantas pessoas esses caras já não mataram? No setor econômico, ainda evidente em nossos dias, vemos no período do alto capitalismo, horticapitalismos de Sombart, os pioneiros e os grandes realizadores que ainda estão imbuídos de ideais, verdadeiros heróis, cavaleiros andantes, como o Mauá entre nós, que sobrevivem finalmente, os realizadores como Ford, Siemens, Krupp, etc. Seguidos depois dos aproveitadores, né, que se aproveitam das relações do capital. Já organizam em grandes sindicatos, associações de classe, com o intuito de manter uma coesão, já quase impossível ante as arremetidas dos adversários. É o período que hoje vivemos, que inicia a descida inevitável. Os exemplos que demos servem apenas para ilustrar o que é facilmente observável em todos os outros setores, não só o econômico, como nós da chamada superestrutura cultural, ideais, correntes filosóficas, ideais políticos, religiões, etc. Bom, o Mário está falando isso na década de 60, então o Mário está falando isso no século XX. E está falando num período de grande tirania, né? Os maiores tiranos da humanidade emergiram. Né? Já citei o nome deles, a gente pode colocar, sei lá, um Mussolini, um Hitler, um Che Guevara, Fidel Castro, aquele outro do Chile lá, que eu sempre esqueço o nome dele. É um militar, Pinochet, se não me engano. Como sempre, e não esquecendo nunca de repetir o que é importante, tais fatos não devem ser considerados mecanicamente, numa exatidão matemática em sentido quantitativo, mas apenas no rigor que revela uma invariância, que é de magna importância para o estudo dos fatos históricos, que contribuirão, se bem orientados. Então, assim, não é um negócio, tipo, vai acontecer isso, é certeza. É que é bem provável que aconteça, né? Você pode ter recaídas, processos mais lentos e tudo mais. Mas é inevitável que eles entrem em algum declínio em algum momento. Para fornecer não só material, mas também as diversas formalidades que permitirão com o tempo que da história se possa construir uma historiologia, uma verdadeira ciência da história.